Queridos irmãos, Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã, que o Senhor da vida nos favoreça durante esses instantes em que juntos, mesmo à distância, conectados pelo pensamento, estabeleçamos uma corrente de tal sorte que este diálogo despretensioso traga para todos nós reflexões oportunas, enriquecendo as nossas vidas. Bem, meus amigos, é um prazer estar com vocês, mesmo que valendo-nos, dessa perspectiva da tecnologia, que muito nos tem favorecido nas horas que passam, nos proporcionando encontros dessa natureza, superando as adversidades que esse processo pandêmico vem nos oferecendo, e eu acredito sempre que surge uma crise, é sempre uma oportunidade igualmente de melhoria. Portanto, é uma alegria muito grande, haja vista eu ter certa dificuldade em atender aos convites que esta casa, que muito prezo, tem me feito, porque no mesmo horário da doutrinária de vocês, eu também coordeno outros trabalhos no Centro Espírita que está sob a minha responsabilidade. Por isso, eu ainda não tive a oportunidade de estar com vocês. Mas, agora, de forma virtual, essa oportunidade surgiu e nós vamos conversar na noite de hoje a respeito de questões que estão íncitas na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que vai falar especificamente da vida espírita. E o que a gente vai dialogar é sobre as relações de simpatia e antipatia existente no mundo espiritual e essas reminiscências que levamos da vida terrestre quando se finda o nosso período reencarnatório. Nós vamos começar a nossa perspectiva de entretenimento doutrinário pela questão 291, quando Allan Kardec vai levar um questionamento a respeito se o mundo espiritual, se os espíritos que se encontram no mundo espiritual, eles também, além dessa relação geral, da semelhança geral de afinidade, se existem simpatias entre eles. Vamos aqui fazer um parênteses rápido, porque a afinidade diz respeito à questão de gostos, de preferências. Poderíamos dizer também que essa afinidade ela tipifica os estratos sociais nos quais os espíritos afins, eles passam a estabelecer sociedades no mundo espiritual. Dentro desse ambiente de afinidade, a sintonia ela se estabelece, facultando o desenvolvimento da simpatia. Então a simpatia é um sentimento que se desenvolve a partir da afinidade existente entre os seres, cujo a repercussão mais imediata dessa afinidade pautada em uma afeição são os laços de amizade. Então, além dessa afinidade geral, que reúne espíritos por questões de semelhança de processo evolutivo, os espíritos também, assim como nós, reencarnados, possuímos sentimentos de afetividade uns para com os outros. E isso é muito importante, porque faz com que, quando retornemos para o mundo espiritual, as pessoas que nos querem bem e já se anteciparam nessa jornada de retorno, elas lá se colocam à disposição para nos auxiliar, mesmo que, por força das nossas escolhas, demandemos regiões de sofrimento compatível com aquilo que realizamos quando ainda nessa trajetória de retificação, de reajuste, de aprendizado, de refazimento de caminhos. Então, a gente passa a perceber
que o simples fato, embora essa palavra talvez não esteja sendo muito bem colocada, mas me permitam usá-la, o simples fato de morrermos não anula as afeições que desenvolvemos ao longo desta vida e nos coloca em contato com aqueles afetos a nós outros, mas que já estavam no mundo espiritual por terem para lá demandado tanto de nós. Então nós sempre teremos afeição para alguém, para alguma coisa, para alguma situação. Isso é importante porque está baseado na lei de amor. A afeição é uma maneira por meio da qual nós manifestamos esse nosso amor. Mas assim como há laços de afeto, Allan Kardec pergunta na questão 292. Bom, porque tudo que tem um lado, há de haver o outro. Né? Poderíamos afirmar assim que a antítese do amor é o ódio. Existe ódio entre os espíritos? Os espíritos são muito inteligentes. Responde o seguinte, olha, não existe ódio senão entre os espíritos impuros. E são eles que vos insuflam a inimizade e as dissensões. Eu fiquei pensando a esse respeito, especialmente, né, o momento em que nós estamos vivendo, o quanto de dissensões, de separações, de discussões sem sentido, né? E o ambiente hoje tecnológico das redes sociais, nós vivemos uma efervescência com agressões multilaterais, às vezes porque pegamos uma informação que ela não está pautada numa certeza científica, ou às vezes não está pautada numa verdade, mas aí o outro contrapõe, mas a minha verdade, a minha certeza científica é diferente. Enfim, nós estamos perdendo uma capacidade de dialogar. É muito saudável dissentirmos, mas é muito estranho e muito assim, preocupante nós, perdoe-me, é muito natural nós divergirmos, mas é muito preocupante nós dissentirmos, tá? Sem percebermos que, com base no conhecimento espírita que já possuímos, sem percebermos que, nestes casos, os espíritos impuros, aqueles que estão mais centrados numa experiência ainda material, que querem transferir para nós o seu sofrimento por inveja, porque eles sofrem e gostariam de nos fazer sofrer, ou porque em algum momento nós fizemos mal a essas almas. E se isso ocorreu, eles vão se valer de todos os recursos, vão aproveitar de todas as possibilidades para demandar este ódio na nossa direção. Então, assim como temos espíritos simpáticos a nós outros, temos igualmente aqueles antipáticos. Só que, na medida em que esses espíritos vão sendo esclarecidos por meio da ajuda incessante que nós observamos no mundo espiritual, eles vão percebendo que as causas sobre as quais se assentavam essas antipatias e esses sentimentos muito ruins estavam basicamente centradas no orgulho ferido e no egoísmo exagerado. Então, na medida em que alçamos ou ascendemos na escala evolutiva, essas anomalias afetivas vão perdendo intensidade, abrindo ensancha ou oportunidade para as reconciliações, para reencontros, reatarmos laços que foram rompidos num passado. E é interessante que a nossa literatura espírita ela está recheada de casos dessa natureza. Poderíamos citar a experiência narrada no livro Libertação, com Gregório. Poderíamos citar a experiência narrada no livro Nos Bastidores da Obsessão, no Resgate ao Espírito Teofrastos, que são entidades que administravam regiões do mundo espiritual inferior, aonde essas regiões
se pautava por um comportamento de coerção junto àqueles que faliram, mas também como ponto de partida para o estabelecimento de graves processos obsessivos junto a encarnados, mas também desencarnados. É justamente essas relações de antipatia cujas causas se encontram, né, no passado remoto dessas almas e que deram oportunidade para que sofrimentos dessa natureza se rompessem na intimidade do ser. Bom, é interessante nós observarmos também que essa animosidade, como eu já afirmei, ela não é duradoura, porque a lei é de progresso. Então, tanto nós encontraremos no mundo espiritual, a depender do nosso destino, daquilo que aqui fizermos, nós poderemos encontrar aqueles que nos são caros, afetos, que nos querem bem, mas também tanto quanto aqueles que não nos desejam assim tão bem. Daí nós não tirarmos da nossa mente a necessidade de pautarmos a nossa existência pela máxima correção possível. Fazer o bem àqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, embora seja tecnicamente assim um discurso fácil, né? A sua prática ela é complexa, porque vai exigir de nós um desempenho muito intenso, né? Dentro do esforço necessário para a superação desse tipo de experiência dolorosa, mas é justamente essa vivência pautada, centrada naquilo que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta, é que facultar-nos a um retorno mais equilibrado para o mundo espiritual. E não nos esqueçamos que quanto maior for o bem que praticarmos ainda em vida, favorecendo pessoas as mais variadas possíveis, pessoas conhecidas, desconhecidas, o bem será a grande testemunha que atuará a nosso favor aonde quer que nós estejamos. Então, o bem praticado é o nosso grande advogado de defesa. Eu me recordo de uma narrativa que me foi apresentada por um companheiro de profissão. Ele é oficial da Polícia Militar, eu sou oficial do Exército, e ele narrou-me que no início da sua carreira, quando ele realizava uma patrulha, os seus subordinados abordaram um rapaz que havia cometido um delito e imediatamente pegaram aquele jovem e começaram a sová-lo, a maltratá-lo, a agredi-lo e intentavam até mesmo tomar outras medidas que não previstas na legislação vigente. Ele observou aquele quadro e interveio. Opa, negativo. Nós já aprendemos, ele foi preso em flagrante delito, compete-nos agora entregá-lo para a autoridade policial. Vejam, ele fez essa ação movido não por um sentimento naquele momento de caridade para com o delinquente, mas por um dever de cumprimento de justiça, um senso de justiça. Mas não deixa de ser um bem, porque ele poderia ser conivente com o erro, e não o foi. O tempo passa, os anos, né, correram, e certa feita ele estava na ribeira, tomando um sorvete, junto com os amigos, quando entra um grupo de assaltantes. Um deles vai pegando o celular, pertences, recursos, armado, parou diante desse conhecido, esse amigo, oficial da Polícia Militar, olhou para ele com a arma em punho e falou: "Tá lembrado de mim, fulano?" E ele pensou: "Bom, agora eu vou morrer." E ele muito calmamente falou: "Olha, infelizmente não, me desculpe, não tenho nem condições de afirmar
de onde poderia eu me recordar da sua pessoa? Então, o jovem delinquente, naquela época já não mais tão jovem, diz para ele: olha, você hoje ganhou um presente, porque eu estou te reconhecendo. Foi você que me salvou no dia tal, quando eu fui preso, e os seus amigos estavam me maltratando. Se não fosse por você, eu estava morto. Então hoje eu estou retribuindo aquilo que você fez por mim. Vejam, então a nossa vida, quando ela está pautada, centrada numa vivência evangélica, faz com que nós nos empenhemos em sermos pessoas melhores. Não numa moeda de troca. Não, não é essa a perspectiva. É uma perspectiva de que possamos construir relações saudáveis. Imaginemos sempre que o ser com o qual eu me relaciono numa atividade de beneficência, na prestação da solidariedade, numa demonstração de sentimento fraterno, este ser também tem os seus espíritos amigos, tem os seus espíritos desafetos. Os espíritos tutelares desta alma, quando em sofrimento e ela por nós auxiliado, ficam gratos. Vejam como é bacana isso. Eles ficam agradecidos porque nós provavelmente fomos aqueles que ouvimos o seu apelo, no sentido de que, olha, eu preciso do teu auxílio para ajudar a quem muito amo. Então a inspiração que nos chega para angariarmos recursos e mobilizarmos esses recursos a benefício de uma alma sofrida faz com que novas relações afetivas se estabeleçam. Então esses espíritos passam também a nos ajudar, além daqueles que compõem a nossa família espiritual, o nosso anjo de guarda, aqueles que estão mais ligados aos nossos processos de desenvolvimento da mediunidade para os médios ostensivos, a inspiração para os expositores. Então, é uma possibilidade muito enriquecedora de ampliarmos as nossas relações de amizade, seja com os desencarnados, seja com os encarnados. Porque, na questão 294, Kardec vai perguntar justamente isso. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo para que se estabeleça entre eles simpatias? Olha, perfeitamente. E essas más ações tendem a distanciá-los. Imaginemos, se isso não acontece conosco, não haveria de acontecer no mundo espiritual? Quando alguém nos faz mal, quando alguém não é correspondido nas suas expectativas, ou quando nós cometemos algum ato que porventura macule, né, a amizade que porventura tínhamos a pretensão de ser estabelecida, é natural que nos afastemos. Então levamos isso para o mundo espiritual. Não é à toa que Jesus nos convida a reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele, ou com o outro, com aquele indivíduo com o qual nós não temos um laço de afeto. Essa reconciliação é restabelecer o que em algum momento foi rompido. A afetividade, ela não desaparece. Os espíritos mantêm os laços afetivos, mas eles ficam como que maculados. Surge o ressentimento, surge às vezes um desejo de vingança, mas a expressão do afeto é que se transforma de uma afetividade, nós transformamos numa aversão. Mas os seres estão conectados. Com o passar do tempo,
espera-se que essas almas voltem uma vez mais ao reencontro e, ao reencontrar-se, este seja o momento exato da reconciliação, para que a afetividade um dia estabelecida e não rompida, mas distorcida, ela possa ser rearranjada e ambos possam caminhar par e par rumo às esferas espirituais mais elevadas. Porque vejam como é interessante essa questão da afeição. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Olha, não. Pois os espíritos não podem se enganar. Ou seja, eu não me engano em relação ao outro. Então, quando eu tenho um afeto, quando eu tenho esse afeto, ele é real e permanece na linha do tempo. Vou materializar para me fazer melhor compreender. Imaginemos que a nossa mãe desencarne cedo, por força das circunstâncias, nós fizemos escolhas indevidas, sofremos, fizemos sofrer, demandamos, depois do fenômeno biológico da morte, uma região de sofrimento. O afeto da mãe pelo filho não se rompe na linha do tempo. E aonde quer que estiver essa alma necessitada de socorro, aí estará a sua mãe, envidando todos os esforços para que aquele ser querido ele seja resgatado daquela situação e a ele favorecido oportunidades para que ele renove a sua perspectiva, para que ele mude de situação. Então a afeição, que é um sentimento, não se altera. Não pode se alterar. Nós podemos nos distanciar um do outro, mas basta a aproximação, aquela afeição, ela ganha um impulso necessário para ser, uma vez mais, reconstruída. A gente pode entrar num processo, vamos dizer assim, de esquecimento do afeto. E isso as narrativas mediúnicas nos trazem muito bem. E muito cirurgicamente os espíritos vão fazendo com que as memórias sejam restabelecidas, os eventos sejam recuperados, e a cada evento recuperado, cada memória reorganizada, a afetividade vai sendo reconstruída, para que o espírito perceba o quanto de bom ainda existe dentro dele. E sair daquela condição de sofrimento é a sua própria opção. Portanto, dentro dessa perspectiva de antipatia e simpatias no mundo espiritual, é interessante nós observarmos que serão justamente esses sentimentos que vão nos tipificar a região para a qual iremos demandar. Com quais espíritos nós estaremos em comunicação? Aqueles que nos são caros, nossos afetos, e que estão em região mais inferior, nós envidaremos esforços para resgatá-los de lá. Da mesma sorte, aqueles que estão em regiões superiores às nossas, tudo farão para que um dia para lá nós demandemos. Cada um a seu tempo, cada um mediante seus esforços, porque isso faz parte da vida, essa grande rede de solidariedade. Os amigos não se perdem jamais. Daí a importância de fazermos amigos, como eu espero estar, fazendo neste momento, junto àqueles que de alguma forma estão nos favorecendo com esse encontro. Os laços de afeto são desenvolvidos com o tempo e, uma vez construídos, eles ficarão como um potencial futuro. As decepções que porventura venhamos a sofrer
são resultados ainda da nossa incapacidade de entender as ocorrências da vida. Mas no fundo, o que fica é o amor, esse afeto sincero. E este afeto sincero é que ele, uma vez resgatado, cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Mas também tem uma outra parte, já assim, na parte que nos aproxima para o terço final da nossa conversa da noite de hoje, que é as lembranças que nós, né, levamos para o mundo espiritual, daquilo que aqui fizemos. Bem, o que se lembra da nossa existência? O que nós poderíamos lembrar quando demandarmos o mundo espiritual? É certo que após o fenômeno biológico da morte, existe um estado de perturbação. É como sair de um transe medicinal. Eu não sei os amigos, mas alguns podem já ter passado por cirurgias. E esse despertar do pós-cirúrgico, ele por vezes é ruim, há um desconcerto, a nossa mente fica embaralhada, não reconhecemos pessoas, os lugares, então cada um reage de uma forma diferente ao tipo de analgésico, anestésico ao qual foi submetido. Esse processo de desencarnar gera-nos um estado de perturbação, estarmos vinculados a um corpo físico, aí vai depender do grau da vitalidade, o tipo de morte, se é uma morte violenta, natural, por adoecimento, os fatores são os mais variados. O certo é o quê? Há um estado de perturbação que demora de fração de segundos até horas, dias, semanas, meses, anos a fim. Vai depender do nível consciencial, do processo de desvinculação à matéria, aquilo que os espíritos chamam de desmaterializar-se. É o desapego, é descentrar-se da experiência material. Quanto mais desapegado nós formos, mais facilmente nós nos livraremos dessa indumentária física e volveremos ao mundo espiritual, levando na nossa lembrança aspectos desta existência. Mas também ela será mais ou menos precisa. Assim como o acesso a existências anteriores será mais ou menos preciso. Nós não temos o acesso imediato às nossas existências passadas, nem acesso imediato a todas as ocorrências da nossa última encarnação. Lógico, volto a afirmar que isso tudo vai depender, por exemplo, desse grau de descentrar-se das experiências sensoriais a que tivemos durante a vida. Então, é muito natural um médium em atendimento a um recém-desencarnado, este recém-desencarnado ter uma dificuldade muito grande de dar informações precisas de nome, tipificação da sua morte, as suas relações afetivas, endereço, idade, local de residência. Então, a perturbação que se segue após a morte, ela vai influenciar de forma muito precisa nessa intensidade de recordações, na qualidade da recordação. Aqui fazendo um parêntese de que quanto maior for a carga emocional de um evento ao qual nós estamos submetidos, maiores são as chances deste evento ser recordado num primeiro momento. Por isso que as grandes decepções, as grandes dores, o mal que sofremos e que a gente não consegue reconsiderar, fica registrado nessa nossa memória mais curta
E quando demandamos o mundo espiritual, esta memória causa-nos uma perturbação maior, porque por nos encontrarmos despreparados para o perdão, imediatamente nos sentimos impulsionados a um desforço, a uma vingança. E aí estabelecemos, por nossa vez, processos obsessivos por força dessa memória muito presente, resultado de uma experiência emocional intensa. Nós temos inúmeros exemplos, volto a afirmar, na literatura mediúnica disponível para nós, de que indivíduos vitimados pelo assassinato, pela traição, pelo roubo, pela expropriação dos seus pertences, por serem submetidos a mortes violenta, por ações indevidas de terceiro. Essa experiência emocional intensa, ela impacta muito forte nos campos da nossa memória recente, e ao despertar no mundo espiritual, isso gera uma dificuldade muito grande de buscar, por exemplo, a oração, o restabelecimento da paz interior. E ao nos recordarmos daquele evento, vamos logo procurar o culpado. Então essas recordações guardam relação às experiências que tivemos, a carga emocional que tivemos e o quanto ainda estamos centrados nessa experiência corporal. Mas Kardec também faz uma pergunta que eu acho bastante interessante, que é se essa lembrança ela se apresenta de maneira completa e inopinada depois da morte. Como eu disse, essa lembrança ela não é completa. Ela vem pouco a pouco, ela vem fracionada, mas carregada de emoção. Então, se é uma experiência, por exemplo, prazerosa, poxa, eu me recordo das minhas atividades desenvolvidas na instituição espírita, nas ações de assistência social que eu desempenhava nas madrugadas, em socorro aos moradores de rua. Essa lembrança, ela tonifica a alma e ela vem como uma forma de bálsamo a refrigerar a nossa alma, nos dando a certeza de que aquele tempo investido ele foi bastante positivo para nós outros. Na sequência, o espírito se lembra pormenorizadamente, em detalhes, todos os acontecimentos de sua vida, alcança o conjunto de tudo num golpe só, ou seja, de um relance, eu tenho essa macrovisão da minha vida. Bom, lembra-se das coisas em razão das consequências que tiveram. Se é uma consequência negativa, ele lembra e reage contra. Se é uma consequência positiva, recorda-se, guardando, lógico, vamos jamais nos esquecer dessa questão do que eu fiz na vida, os fatores que me levaram à morte. Esse estado de perturbação também influencia muito, ok? Mas compreende que há circunstâncias de sua vida às quais não dá a mínima importância. Então há atos do dia a dia que não guardam relevância nenhuma, principalmente os atos automáticos. Eu acordo, vou ao banheiro, faço as minhas necessidades fisiológicas, tomo banho, o asseio, tomo café e vou para o trabalho. Esse automatismo existencial pouca relevância tem para o espírito. Os fatores determinantes da nossa existência, esses fatores, casamento, escolha de uma profissão, nascimento dos filhos, um acidente, uma cirurgia, as vicissitudes da vida é que ficam mais fortemente presentes na nossa memória por força da carga emocional que lhes acompanham, como eu disse há um pouco tempo atrás. Mas essas lembranças surgem e são acolhidas pelo espírito numa relação direta com o seu nível consciencial. Daí, Jesus nos adverte buscar primeiramente o reino dos céus. Esse convite
para que o reino dos céus seja instituído em nossas vidas, já ainda na condição de encarnados, é de suma importância para que, ao adentrarmos na pátria espiritual, de antemão, tenhamos tido a oportunidade de vivenciar essas experiências no reino dos céus, na face da terra. Não é fácil. Se fosse fácil, nós encontraríamos numa prateleira, numa bula de remédio. Não. É uma construção diária, nessa perspectiva de vencer o homem velho que ainda somos todos nós, para que hoje, numa reflexão oportuna, eu mensure o que ontem eu fiz, me propondo a não mais fazer amanhã se as minhas ações forem inconvenientes. Isso vai nos dar uma paz de consciência. Porque se durante o sono Deus assim aprouver nos retirar desta vida, ou se amanhã formos acometidos por uma doença ou vitimados por um acidente, nós estarmos em paz de que tudo o que foi feito visando acertar. Se algo aconteceu de errado, é por força da ignorância, de um planejamento não muito executado ou não muito bem realizado, mas jamais por um ato intencional de prejudicar a quem quer que seja. Então, volvendo ao mundo espiritual diante de uma perspectiva dessa, nós tornaremos a reencontrar aqueles seres que nos são caros, que mantêm laços de afeto para conosco, porque se lembram das nossas relações afetivas do passado, e nós, por nossa vez, demandaremos menos tempo para recuperar essas informações valorosas que trarão para nós ou a paz ou o tormento, a alegria ou a tristeza, a ascensão às áreas mais elevadas da esfera espiritual ou o mergulho profundo nas regiões abissais da espiritualidade inferior. É preciso, pois, meus queridos amigos, principalmente eu reforço nas horas que passam, são momentos difíceis, é preciso que comecemos a pensar no quanto eu estou respeitando o outro, aceitando o outro como ele é, compreendendo o outro. Eu posso divergir totalmente. Eu compreendo, mas não concordo. Mas o ato de não concordar, segundo a ótica do Evangelho, não nos convida a dissentir, a nos agredirmos uns aos outros. E enquanto família espírita que nos propomos ser, a perspectiva atual é de construirmos paz. Esse é o nosso desejo, com base nas reflexões que fizemos nesta noite, de que estes dias, ainda difíceis para todos nós, possam ser vividos no esforço continuado de sermos agentes da transformação e não agentes da confusão. Que sejamos colaboradores do Cristo para a construção de uma nova era e não de pedra de tropeço para quem quer que seja. São essas as nossas considerações, deixando a todos o nosso fraternal abraço, rogando a Deus que nos ampare hoje e por todo sempre. Que assim seja. Forte abraço. Fiquem com Deus.